Dica número 8. Preste muita atenção no nome do entrevistador. Por que isso é importante? Porque geralmente quando você começa uma conversa, você ainda está tenso, nervoso e muitas vezes aquelas primeiras palavras que são ditas num diálogo, a maioria delas o teu cérebro não memoriza, de tão tenso que às vezes a gente fica. Pode observar que às vezes você vai a uma festa, a um evento, as pessoas saem te apresentando para um monte de gente. Passado uns 10, 15, 20 minutos, você volta a conversar com essas pessoas, você já nem lembra mais quais são os nomes, de que cidade que ela é, se foi dito a cidade. Parece que passou um branco ali no seu cérebro e você esqueceu tudo que acabou de acontecer. Então, como nós já estamos te orientando sobre isso, o nome da pessoa na hora da apresentação, ele jamais deve ser esquecido. E de preferência, se você puder saber o nome do seu entrevistador, com a secretária, com a recepcionista, mesmo antes de ser apresentado a ele, melhor ainda. Porque, com certeza, na hora de se apresentar, ele também vai estar falando, olha, o meu nome é João, o meu nome é Antônio, é um prazer tê-lo aqui para estar te entrevistando. E aonde que entra a importância desse nome? É que durante a conversa, durante a entrevista, em alguns momentos, é muito interessante você citar o nome da pessoa. Isso significa que você está totalmente atento e que você está falando totalmente direcionado àquela pessoa. E por que falar o nome também tem um grau de importância muito grande? Porque, segundo os especialistas, o nome da pessoa é a coisa que mais agrada o ser humano em termos de ego, quando ele escuta o seu próprio nome vindo da boca de uma outra pessoa. Então, isso é mais uma questão psicológica, é uma questão que realmente, durante uma entrevista, faz a diferença. Só que vai a dica, evite repetir o nome do entrevistador o tempo inteiro. Olha, seu João, porque não sei o que lá, viu, seu João? Olha, seu João. Evite repetir o tempo todo, o exagero também não é positivo. Dica número 9. Seja sincero e objetivo nas respostas. O que é ser sincero e objetivo nas respostas? É quando o entrevistador te fizer uma pergunta, você ir direto ao ponto, sem ser seco. Por exemplo, você gosta de artes clássicas? Sim. Você gosta de trabalhar com planilha de cálculo? Gosto. Isso é ser objetivo ao extremo. E o que é ser não objetivo? É quando o entrevistador te pergunta assim, vamos ao exemplo, você gosta de trabalhar com números, com cálculos, com planilha? Nossa, tá aí, olha, seu João, uma coisa que eu gosto muito. No meu passado, quando eu comecei a fazer um curso de engenharia, pronto, isso prova o quanto você é enrolado para dar uma resposta. Você não vai ter tempo de ficar contando historinhas da sua vida. Então, a objetividade nessa hora conta muito. E o que é ser assertivo nas respostas, né? Sincero, objetivo, sem ser curto e grosso e sem ser longo e enrolado. É simplesmente na hora que o entrevistador te perguntar se você gosta de cálculo, de número, de planilha, você responder da seguinte forma: sim, seu João, gosto muito. Nos meus últimos trabalhos, a minha especialidade era desenvolver planilhas de fluxo de caixa. Pronto, respondeu. Você disse que sim e você mostrou onde. Note a diferença entre objetividade, sinceridade de uma pessoa que não tem nada disso. Quando a pessoa começa a falar muito, significa que ela é muito enrolada, significa que na hora de resolver um problema, ela literalmente, ela vai dar muita volta para chegar no resultado final. E se a pessoa for seca demais, isso prova talvez uma grande insegurança e falta de conhecimento. E isso prova também que num trabalho em equipe ela será péssima, porque vai ter grandes dificuldades de lidar com pessoas. Então, olha, que uma dica de mostrar sinceridade e objetividade em resposta, ela pode literalmente te colocar dentro de uma empresa ou te desclassificar de uma entrevista de emprego. Dica número 10. Não critique chefes, colegas ou outras empresas pelas quais passou.
Por que você não deve criticar um chefe, um colega, uma empresa? Porque se você está fazendo isso hoje para esse entrevistador, significa na cabeça dele que amanhã, a hora que você estiver na frente de uma outra empresa, de uma outra entrevista, você vai fazer a mesma coisa dessa empresa que você está hoje buscando um emprego. Então, as suas atitudes, elas refletem exatamente o caráter, a postura que você tem diante dos fatos ao longo da sua vida. Então, evite a crítica, evite conceitos negativos e, literalmente, nunca fale mal de pessoas. Dica número 11. Não procure mostrar outras qualidades senão as profissionais. Por que que isso é de brutal importância? Porque tem pessoas que, para conseguir um espaço de credibilidade, muitas vezes, pela falta de conhecimento na área que ele está sendo entrevistado, ele começa a explorar outros talentos que ele possui que não tem nada a ver com o cargo e com a função que ele está pleiteando. Então, muitas vezes ele vai falar do dom, do talento que ele tem nos esportes, do dom, no talento que ele tem de memorizar, por exemplo, nomes de países do mundo todo. Isso não prova nada na habilidade, muitas vezes, daquele cargo que ele está buscando. Então, evite entrar em assuntos que não são pertinentes ao conteúdo que você estiver buscando. Dica número 12. Se o entrevistador lhe oferecer um cigarro, não aceite. Está aí uma coisa que muitos testam o profissional naquela hora. Porque o fato de, às vezes, fumar durante uma entrevista prova o quanto que você não respeita a particularidade de alguém. Então, o cigarro, muitas vezes, ele vai provar o quanto você tem etiqueta, o quanto você tem educação para participar, às vezes, de um evento onde estarão outras empresas, outros chefes, outros gerentes, e de repente nesse encontro você saca do bolso um cigarro e começa a jogar fumaça na cara de todo mundo. O entrevistador geralmente ele faz o teste do cigarro para saber até que ponto, mesmo sabendo que você fuma, mas até que ponto você tem educação o suficiente para saber que naquele momento o cigarro não é pertinente. Número 13. Prepare-se para ser indagado sobre os seus pontos fortes e fracos. Vocês já observaram, para quem já participou de várias entrevistas, que uma das perguntas que geralmente é feita para um entrevistado é: qual que é o seu ponto forte? Qual que é o seu ponto fraco? E nessa hora, a grande maioria fica chupando o dedo, fica com aquela cara de meu Deus, que será isso? Fica com dúvida para responder. E aí fala assim: ponto forte? Ponto fraco? Nessa hora você tem que ser objetivo, sincero, assertivo nas respostas. E qual é a grande dica quando te fizerem essa pergunta? Antes de você ir para a entrevista, óbvio que tem que ser antes, analise o que realmente você tem de forte e o que você tem de fraco e procure colocar isso de uma forma sincera, objetiva, simples, na hora que ele te fizer a pergunta. Por exemplo, se te fizerem a pergunta: qual que é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco? Olha, o meu ponto forte é que eu sou extremamente organizado, eu tenho um planejamento muito bom naquilo que eu faço, eu tenho início, meio, fim, trabalho com agenda, trabalho com um plano de metas, então eu considero, e a minha determinação, acima de tudo, ela acaba fazendo com que aquilo que eu me proponho a fazer me leve a bons resultados. Então, esse é meu ponto forte. Sou extremamente organizado em planejamento e na parte de execução. E o meu ponto fraco é que muitas vezes eu me considero impaciente. Eu me considero impaciente na hora que eu começo a perceber que as coisas não estão ficando realmente do jeito que eu quero. Só que, a hora que chega nesse momento, eu me reorganizo, eu sento novamente, pego o meu planejamento, refaço as minhas metas para conseguir chegar onde eu quero. Então, esse é meu ponto fraco, é a impaciência, mas eu já aprendi a contorná-la. Quando isso começa a acontecer, eu revejo o meu planejamento. Note que essa pessoa
ela foi excelente nos seus pontos fortes, no que ela disse, e foi ainda melhor nos seus pontos fracos, porque ela colocou um ponto fraco dela, a impaciência. Só que o grande diferencial é que ela mostrou que, apesar desse ponto fraco, ela sabe contornar o ponto fraco para continuar gerando um ponto forte. Então, quando alguém for te fazer uma pergunta sobre ponto forte e ponto fraco, prepare essas respostas na sua casa, de acordo com as suas características, e a dica é, no ponto fraco, busque depois, para finalizar o ponto fraco, algo positivo. Fazendo isso, você vai dar uma das melhores respostas para aquele entrevistador, comparado muitas vezes aos seus concorrentes, que não terão esse preparo e muito menos essas dicas. 14ª dica. Na despedida, sorria e aperte novamente a mão do entrevistador. Então, quando for se despedir, faça a mesma coisa que você fez ao entrar. Olhe no fundo dos olhos, abra um sorriso, dê a mão da forma correta, com um aperto de mão correto, e diga à pessoa o seguinte: muito obrigado por essa oportunidade, espero realmente poder colaborar muito com o desenvolvimento dessa empresa. Para mim vai ser uma honra, vai ser um prazer estar trabalhando nessa equipe. 15ª, esteja preparado para uma segunda ou terceira entrevista. Por que disso? Porque muitas vezes o indivíduo ele acha que ele vai ser entrevistado uma única vez. Aí ele tira totalmente o foco da empresa. Tira literalmente o foco. Ele fica totalmente desligado, desconectado. Ele acha que, não me chamaram mesmo, deixa para lá. Fique sempre ligado aos seus e-mails, ao seu telefone de contato, à sua caixa postal, porque muitas vezes o recado ele vem depois de um dia, 2 dias ou às vezes depois de uma semana, te chamando para um segundo encontro.